Há menos de 100 dias para a Lei ESG da União Europeia entrar em vigor, produtores rurais e representantes da indústria da Europa pediram o adiamento do início da regra. A regra proíbe a importação de produtos agrícolas como soja, carne bovina, óleo de palma, café e outros que sejam originados de áreas abertas após dezembro de 2020. Em carta assinada por mais de 20 entidades do setor agro-europeu, diz que há graves incertezas jurídicas e de mercado sobre esse assunto. O documento ainda revela que, apesar dos esforços feitos para a implementação da medida, o setor continua sem respostas adequadas, especialmente quanto ao sistema de informação da União Europeia. E ressalta que a implementação da lei até o fim deste ano é inviável e resultaria na eliminação de muitas pequenas empresas do mercado e na perda de emprego nas áreas rurais. Essa é uma manifestação dos europeus contra a lei ESG da Europa. Com a lei ESG em vigor, as empresas que exportam para a União Europeia, por exemplo, empresas aqui residentes no Brasil, vão ter que comprovar que as cadeias de produção estão livres de áreas abertas, ou seja, desmatadas legal ou ilegalmente, após a data. Precisarão fornecer informação detalhada sobre a origem do produto, rastreabilidade, ligando o produto à coordenada geográfica da área em que foi produzida. Sem esses pré-requisitos da nova lei, o acesso ao mercado europeu estará restrito. Tem muita dúvida e é hora da gente buscar resposta com a cadeia de soja, com a cadeia de carne, com a cadeia de café. André Nassar, presidente executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, está conosco para o painel. Seja bem-vindo, assim como Fernando Sampaio, diretor de sustentabilidade da ABIEC, Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, e também o Luiz Fernando dos Reis, superintendente comercial da Cochupé. Desculpe a inversão, eu apresentei primeiro o Fernando e depois o Luiz Fernando, agora vocês já estão na ordem certa na tela. Sejam bem-vindos. Começo com você, André, e o setor da soja. Vocês esperam que haverá um adiamento dessa nova lei ESG da Europa? Olá, Kellen, Luiz Fernando e Fernando. Eu acho que não, Kellen, porque eu estou indo mais pela leitura, digamos assim, legalista. Para ter adiamento, eles teriam que fazer alteração no texto legal, né? E para fazer alteração no texto legal, teriam que aprovar no parlamento. Então, eu acho que não vai ter, tá? Se vai haver algum tipo de afrouxamento na fiscalização, talvez. Embora eu acho que isso gere mais incerteza, tá? Para quem está exportando. Mas, definitivamente, eu acho que não vai ter nenhuma mudança. Muito bem, a cadeia do café, Luiz Fernando, também espera que essa lei entre em vigor já no começo de 2025 e entrando em vigor, quanto do café brasileiro estará impedido de acessar o mercado europeu, que é o principal mercado do nosso café, né? Exatamente, Kelly. Olá, André. Olá, Fernando. Assim como o André disse, a gente tinha ainda uma expectativa de ter algum, se não afrouxamento, mas alguma flexibilização. Mas ainda ontem foi vinculado algumas notícias de que a União Europeia anunciou que realmente não vai adiar a aplicação da lei anti-desmatamento, que ela vai entrar mesmo em vigor. Isso deixa os participantes de mercado, de certa forma, bastante preocupados, porque nem o importador ao certo, a gente tem recebido a cada dia mais pedidos e informações muito diferentes de importadores, cada um querendo uma coisa, ou seja, ao certo ninguém está sabendo bem como isso vai entrar. Nós temos feito um trabalho na cadeia do café que já começou há bastante tempo, via Secafé, onde congrega os maiores exportadores, a grande parte do café que é exportado do Brasil, e a gente tem preparado, e nós estamos bastante avançados nesse sentido. Mas eu entendo, e eu acho que a cadeia como um todo entende também, isso é bastante temerário entrar da forma como querem, com multas e punições pesadas no primeiro momento. Talvez seria muito mais viável a gente entrar de uma forma que não houvessem as multas, mas a gente já fazendo os testes ou atendendo aos requisitos da lei a partir de janeiro, mas não com a entrada de punições e multas pesadas. A gente exporta, em média, arredondando os números, 50% do café do Brasil vai para a Europa, então é um mercado muito importante para nós. 50% do café do Brasil vai para a Europa, então a gente está falando realmente do mais importante mercado. Já passamos por soja, já passamos por café e aqui há uma espécie de consenso de que não haverá um adiamento dessa nova lei. Fernando, a indústria de carne também espera que a nova lei entre em vigor em janeiro de 2025. Entrando em vigor, muitos do setor de frigorífico com os quais eu conversei essa semana estão preocupados.
Dá para continuar vendendo para a Europa e esperar que essa carne vá mesmo acessar o mercado, ou a gente vai ter problemas para a entrada desse produto nesse continente? Bom, de fato, Kellen, obrigado aí pelo convite por estar aqui com vocês também, André, Luiz Fernando. De fato, não dá para contar com o adiamento da legislação, né? Apesar, a gente sabe que a pressão tem subido, mas eu acho que os setores todos precisam e estão se preparando para atender. No caso da pecuária, a nossa produção, por conta de requisitos sanitários da Europa, ela já é, de certa forma, segregada, né? A gente sabe exatamente quais são as fazendas que exportam para a Europa. É fácil checar se essas fazendas têm desmatamento ou não. A nossa dificuldade está em chegar na informação da origem do boi que está nessa fazenda, onde que ele nasceu e por onde que ele passou. Isso faz parte, né, do processo aí para cumprir a legislação. E a gente está justamente achando caminhos aqui, discutindo com o Ministério da Agricultura, com a CNA, os caminhos para chegar nessa informação para que a gente evite um impacto comercial. Sem essa informação, o boi do Brasil não entra na Europa. A gente tem um volume muito pequeno hoje que tem essa rastreabilidade completa. Então, o impacto seria grande, né? E a Europa, ela é um mercado para a gente relativamente menor em comparação com outros, né? Do que a gente exporta, 4,5% está indo para lá. Mas é um mercado importante porque eles compram os cortes mais caros do boi e é onde a gente tem o melhor preço médio. Então, para a gente é importante manter o mercado. Muito bem. A gente está aqui com representantes de setores como o da carne, do café. 50% do café brasileiro vai para a Europa. E a soja, o farelo de soja, é quase 50%, 40 e poucos por cento. Ou seja, a gente está falando de algo muito relevante. Dado essa relevância, André, conta para a gente quanto da soja brasileira está pronta para cumprir integralmente a nova lei ESG da Europa, ou que efeito colateral a gente vai sentir a partir de janeiro? Bom, eu não sei te falar o quanto. O que eu sei te falar, Kellen, é que para você atender a Europa, você tem que montar um corredor de exportação com a sua estrutura preparada, dedicada. Você tem que ter armazéns dedicados, você tem que ter sua fábrica, no caso de exportação de farelo. Você tem que ter o terminal portuário, ele tem que ter lá os silos que são para atender a Europa, tá? O que eu vejo? As empresas que são operadoras lá, ou seja, ela é operadora lá e também origina soja aqui, essas empresas trabalharam muito para estar preparadas para atender. Então, eu estou convencido de que elas vão conseguir atender. Agora, o ano da soja, ele tem 12 meses, certo? Então, eu acho que no início, deve haver uma queda de exportação em relação ao nosso histórico. E que, se tudo correr bem, a gente recupera ao longo do ano. Então, eu diria que no início do ano, a gente deve exportar abaixo do que a nossa exportação normal. Mas a gente poderá fechar o ano com volumes semelhantes ao que a gente sempre exportou. É evidente, tá, Kelly? Acho bom falar isso, aí eu já termino. Esse processo para atender a Europa gera um custo adicional na cadeia e que o importador europeu ele vai sentir isso no bolso e em função da capacidade dele arcar com esse aumento de custo, você tem a tendência de ter o volume todo exportado ao longo do ano. Se ele não arcar com esse custo, vai perder interesse você exportar para a Europa e poderia ter uma queda no volume exportado. Interessante, esse custo ele decorre dessa mudança logística, você falou em corredores de exportação, rapidamente se puder explicar, a gente vai ter uma mudança, portos do Sudeste mais favorecidos em relação aos novos portos da região lá do Arco Norte, o que vai acontecer? Não, as empresas não estão trabalhando por aí. Elas querem manter capacidade de exportação para a Europa pelo Arco Norte, mas também querem aproveitar oportunidades por exportações do Sul. Elas estão tentando montar corredores, tanto indo para o Norte quanto para o Sul. Depende da empresa, depende de onde está a fábrica dela, porque tem exportação de farelo, mas o que eu sinto é que as empresas maiores estão olhando para 2 ou 3 corredores e isso diversificado em termos de distribuição no Brasil. Como é que está no café, Luiz Fernando? Olha, no café, Kellen, a gente está passando por momentos, com relação ao clima, a gente está passando por dificuldades de produção nos últimos anos, a gente está passando um período aqui tão longo de estiagem,
e possivelmente a gente tem perda de produção para o próximo ano. E o que me preocupa é realmente o que o André disse vai acontecer, isso tem um custo. Nós temos aqui toda a rastreabilidade do café, talvez seja até um pouco mais fácil a gente ter, porque o contato é direto com o produtor, então a gente consegue ter essa rastreabilidade. As áreas de café, elas praticamente têm se mantido nos últimos anos, não tem tido aumento, então as áreas, encontrar polígonos ou áreas que mostram desmatamento, a gente no nosso mapa que nós temos aqui praticamente não existe, então isso a gente vai conseguir até atender, porém é um trabalho de duas mãos, a gente tem que trabalhar junto aos produtores no campo, que isso a partir de agora não é mais permitido, e isso gera um custo para quem está importando. Eu não sei se vai ser o importador ou se vai ser o consumidor, mas vai gerar um custo. Com uma produção que existe uma demanda importante, que tem uma produção que não está aumentando conforme a demanda, será que a Europa está tão preocupada com isso e não tem receio de haver ou gerar inflação ou um certo desabastecimento para um bloco tão importante? Então, são muitas dúvidas realmente que a gente tem pela frente e a gente precisa de ter uma conversa bastante aberta com eles para que tudo isso seja colocado na pauta. Sem observar esse adiamento, você está dizendo que a gente importa 50% do nosso café para a Europa. Você acredita que a gente vai ter... A gente vai ter uma mudança significativa em volumes que vão entrar na Europa já no primeiro semestre com o cenário que você tem hoje? Não, talvez não. O que nós vimos agora no café, na exportação de café, é que houve uma certa antecipação das exportações nos últimos meses. A gente teve até volumes bastante relevantes. E um dos motivos foi exatamente essa antecipação para que não chegue ao final do ano, a gente entre nesse período de lei e esse café tem alguma dificuldade para entrar. Então, o importador, ele antecipou, nós tivemos volumes bastante importantes. Acredito que a gente não deva ter uma queda substancial, mas existem outros blocos importantes que estão desenvolvendo o consumo de café. E não tem ainda, não sei se no futuro vai ter essa exigência. É lógico que isso aqui é importante, mas precisa ser feito com muita cautela. É isso que a gente pede. Porque outros blocos estão entrando, importando esse café, sem essa exigência nesse momento. Eu acredito, quando eu falo 50%, eu estou arredondando os números, ele fica entre 45% e 50%. Mas ainda assim, é um volume muito importante e que a gente tem certa preocupação realmente como que a gente vai atender e que isso não se transforme numa briga jurídica, um tentando repassar o custo ou o problema, né, vamos dizer assim, para o outro, porque isso aqui, na verdade, não é um problema da exportação. O importador e o bloco que desenvolveu isso, eles vão ter que dar um jeito de resolver esse problema. Muito bem, Luiz Fernando. Agora, da outra ponta, o Fernando conta pra gente como é que a indústria frigorífica está fazendo. Eu ouvi de alguns representantes da indústria que estava muito complicado de fechar negócio para entrega futura, porque não se sabe se essa entrega futura de fato vai poder ser executada. Está travando negociação para a Europa com entrega futura no momento? Olha, Kellen, de fato a incerteza ainda é muito grande de como é que isso vai funcionar a partir do começo do ano que vem, né? Tudo que a gente conseguir embarcar esse ano ainda entra lá sem a lei tá em vigor. Para o ano que vem fica difícil para as empresas negociarem preço e contratos sem ter uma clareza maior sobre como a legislação vai funcionar, né? Então, sim, tem essa dificuldade. Muito bem, eu quero agradecer demais a vocês por esse painel, trazendo os detalhes da soja, do café, da carne e as perspectivas para essa lei ESG da Europa com data de início prevista para 2025 e grandes repercussões no mercado brasileiro. Voltem sempre, um prazer recebê-los. Quero agradecer André Nassar, presidente da Biov, obrigada. Luiz Fernando dos Reis, superintendente comercial da Cochupé, e o Fernando Sampaio, diretor de sustentabilidade da BIEC. Até a próxima. Muito obrigada a vocês. E a gente vai agora até Munique, na Alemanha, na Europa, conversar com o Luca Bassani, que está acompanhando as discussões sobre a lei ESG da Europa. Luca, seja muito bem-vindo. Conta pra gente qual é a repercussão desse tema por aí. Lei da Europa ESG vai ser adiada?
Tudo indica que sim, Kellen. Boa manhã a você, a todos que nos acompanham. Realmente a gente vê que é uma questão que tem dividido o continente, não só do aspecto da agricultura, mas para os cidadãos comuns, já que várias dessas diretrizes verdes, diretrizes encabeçadas pelos ministérios do meio ambiente, Ministério da Agricultura conjuntamente, tem feito com que muitas pessoas fiquem confusas quando essas leis entram em vigor e quais são exatamente todos os detalhes em relação a elas, de quais as possíveis punições. Nós vemos que em relação à Europa e esse acordo que pode fazer de fato o Brasil e a França, o Brasil e a União Europeia como um todo se aproximarem, ainda não vai ser aplicado em 2024 e tudo indica que novas tratativas, novas discussões possam acontecer. Lembrando que durante o começo desse ano muitos protestos aconteceram por todo o continente, Polônia, Romênia, também na França, muito conhecidos pelos seus vários tratores chegando nas grandes cidades, e isso fez com que o governo voltasse um pouco atrás em relação a essas diretrizes que tudo indica que podem não ser aplicadas diretamente aos produtos brasileiros inicialmente. Uma boa notícia para os agricultores do nosso país que estavam se impedindo um adiamento do início dessa lei, mas não sabemos qual será o prazo e se eles mudarão de ideia tão rápido. Agora há uma reaproximação aparente, não só do aspecto econômico e relacionado ao agronegócio, mas também político, dadas as várias viagens, vários encontros entre o presidente Lula e seus ministros e os líderes principais dos países europeus. Vamos ficar de olho vendo se isso de fato vai se concretizar e se alguma mudança pode acontecer ao médio e longo prazo, aí já pensando em 2025, 2026. Luca, a gente ouvia agora a representante da indústria exportadora com uma expectativa contrária que você está nos dizendo. Eles esperam que o adiamento não aconteça, inclusive em função de toda a burocracia envolvendo o parlamento numa tentativa de adiar essa lei. Na contramão, a imprensa da própria Europa já noticiou que a Ursula von der Leyen está recebendo muita pressão para revisar, pelo menos criar uma regra de transição. Você acompanha esse tema de perto e diz para a gente que pode sim acontecer esse adiamento na nova lei ESG. É isto? É isso mesmo, mas a questão da burocracia é algo que o Parlamento Europeu sempre leva em consideração, porque toda proposta de lei trazida no Parlamento Europeu é depois reavaliada individualmente por cada um dos 27 países membros, e isso é votado individualmente e pode levar muito tempo para ser reanalisado. Então, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, tem que balancear a pressão pela revisão e que vem também do setor agrícola, ao mesmo tempo que ela sabe que todos esses trâmites levam muito tempo e muita burocracia e podem fazer com que isso nunca saia do papel. Vamos ver o que ela vai acabar decidindo, mas por enquanto dizem que o adiamento é possível. Muito bem, obrigada, Luca, direto da Europa com atualizações sobre a lei ESG que vai impactar Brasil, Europa e consumidores e produtores ao redor do mundo. Volte sempre, obrigada pela presença. E agora a gente volta aqui para a atenção ao Brasil, porque no Senado tramita um projeto de lei da reciprocidade. É um PL que propõe que produtos e serviços de países que impõem barreiras comerciais ao Brasil sejam tratados da mesma forma aqui. Ou seja, se um país dificultar a entrada de produto brasileiro, o Brasil aplicará restrições equivalentes a produtos deste país. O senador Zequinha Marinho, que é autor do projeto, quer que o PL seja aprovado antes de 2025. Vamos acompanhar o que ele disse. O PL está na Comissão de Meio Ambiente, a CMA, sob relatoria da senadora Tereza Cristina, que já solicitou e também realizou uma audiência pública para tratar do debate a respeito do tema, muito interessante. Vem pela frente mais uma audiência pública que vai concluir todo um debate sobre o tema abordado pela Lei da Reciprocidade Brasileira. Bom, aprovando o relatório da Tereza Cristina na CMA, ele deve seguir para a CAI, Comissão de Assuntos Econômicos, onde deve ser relatado e, se aprovado o relatório, teremos decisão terminativa. E o projeto seguirá para a Câmara dos Deputados, onde nós vamos também dar uma articulada para que tramite numa certa celeridade, porque é muito importante que a Lei da Reciprocidade Ambiental Brasileira entre em campo, comece a valer antes de 1º de janeiro de 2025, quando a lei do Congresso Europeu, do Parlamento Europeu, começará
então a ter validade nas relações do bloco europeu com os países onde tem relações comerciais. No caso do Brasil, todo mundo sabe que o pano de fundo é um debate ambiental, que é muito importante, que sensibiliza todo mundo, mas na verdade isso tudo tem a ver com uma questão comercial. O Brasil é muito competente lá fora, né, na concorrência. Então, o mercado europeu protege seu espaço, seus produtores, a sua indústria, o seu produtor rural, né, criando barreiras entre os países que podem chegar com produtos competitivos lá na Europa. Ainda sobre a lei ESG da Europa, o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil afirmou que representantes da Comissão Europeia sinalizaram que não acreditam em prorrogação dessa lei. Veja como há muitas expectativas diferentes em relação a esse mesmo tópico. Para o Secafé, um dos principais entraves é a falta de clareza sobre como o bloco vai avaliar a origem dos produtos do Brasil, já que até o momento não houve direcionamento sobre este tema. O Secafé revela ainda um risco de os importadores europeus não quererem comprar o café brasileiro no curtíssimo prazo por conta de todas essas incertezas.